Olá, tudo bem? Sim, eu sou o Ricardo Mitucci, apesar da afonia, e este é o 10º episódio da 3ª temporada do podcast Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo, Ricardo Mitucci, e com o dono da bagaça, meu querido amigo e mestre divino Dante Galian. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Dante, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Ricardo? Também, tudo ótimo, felizmente, entrando aí na reta final da nossa temporada, por incrível que pareça, mestre Dante. Hoje tratando da 10ª lição do seu novo livro, É Próprio do Humano, falando especificamente sobre celebração, que é próprio do humano ser celebrativo. Dante, gosto muito desta lição do seu livro, viu? E olha que eu não sou tão festeiro assim. E quem é que não gosta de celebrar, né? Com certeza. E para começar então, Dante, eu vou ler um excerto aí que está na página, na verdade em 2 páginas, né? 239 e 240 do seu livro, em que você escreve o seguinte: não importa que não seja possível resgatar o paraíso na Terra, pois, afinal, isso não depende de nós, homens. O que é próprio do humano não é instaurar o paraíso, mas sim buscar viver da melhor forma possível a vida como dom, como graça, vivê-la como algo não a ser adquirido, definido e dominado, mas como algo a ser simplesmente vivido e celebrado. Dante Galian, meu divino mestre, onde nós nos perdemos ao longo da nossa jornada enquanto seres humanos que deixamos de ser seres celebrativos? Acho que a gente se perdeu no começo. Só, né? Exatamente. A gente se perdeu logo no começo da caminhada, né? Inclusive esse trecho que você acabou de citar, ele na verdade está dialogando com um dos autores das obras que eu discuto nesse capítulo, É Próprio do Humano Ser Celebrativo, que é o nosso velho e bom Dostoiévski. Sempre, né? E aí eu trago uma narrativa que em vários momentos no livro eu estou dialogando com ela, que é o sonho do homem ridículo, né? E nessa narrativa, Dostoiévski faz, eu acho que a gente até em algum outro episódio aqui, a gente já falou a respeito dela, né? Sim, sim. Mas fala justamente de um cara absolutamente cético, alguém que é uma espécie assim de representante do homem moderno, progressista, cerebral e assim por diante, que em função de uma determinada situação da vida, tem um sonho. Nesse sonho ele encontra uma outra maneira de se viver, que seria a maneira certa de se viver. E justamente esse encontro que ele tem no sonho se dá com uma civilização que, em certo sentido, não se deixou ainda contaminar pelo pecado original. Ou seja, de achar que nós seres humanos, somos capazes de definir os rumos do nosso próprio destino. Eu acho, então, que essa questão da gente ter perdido essa dimensão celebrativa da vida advém do fato de que a gente acha que nós somos donos do nosso próprio destino, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, tudo que acontece no planeta, na vida. É óbvio que nós somos responsáveis, mas o que acontece muitas vezes é que essa responsabilidade está hipertrofiada. A gente se acha muito, Ricardo. Com certeza. A gente tem a ideia de que o destino do universo está nas nossas mãos. E quando a gente olha a nossa pequenez diante do universo, a gente percebe que, por mais que a gente tenha poder, nosso poder é pífio, é ínfimo. Então, a questão é que essa ideia, né, de que a gente está nessa vida, que a gente está nesse mundo, nesse universo, para dominá-lo, para melhorá-lo, para colocá-lo ou refazê-lo à nossa imagem e semelhança, é o que cria este problema. Né? A gente, a partir de um certo momento, a gente deixa de aceitar a vida, a existência como um dom, como uma graça, para encará-la como uma espécie de um desafio. Né? Como algo no qual a gente tivesse comprometido no sentido de fazer algo diferente daquilo que foi colocado. Né? Então, assim, a gente quer reformar a natureza, a gente quer redefinir o curso da história, das coisas. Então, a gente já não consegue mais olhar para a vida como como eu dizia, um dom, uma graça, algo simplesmente para ser aceito, agradecido e celebrado.
Existe um pouco de arrogância, de prepotência, então, no ser humano, que talvez tenha culminado nessa situação, pelo que eu estou entendendo, né, Dante? Total. Quer dizer, não é à toa que na tradição judaica, cristã, também na grega, o pecado original está aliado com a ideia justamente da soberba, do orgulho. Né, que nos leva efetivamente à arrogância, né, e a questão de querermos ser mais do que nós realmente somos, né, ou queremos ser mais do que os outros. Então isso faz com que a dinâmica de relação com a vida, seja em relação à natureza, seja em relação com o nosso próximo, e às vezes até com relação a nós mesmos, seja sempre uma relação de disputa. Né? Uma relação de poder, né? E com isso é uma guerra de todos contra todos. E quando você está em guerra com o universo, com a natureza, com o próximo e com si mesmo, né? Consigo mesmo, qual é o tempo que a gente tem de celebrar? Qual é o tempo que a gente tem para compartilhar? Qual é o tempo que a gente tem para agradecer? Nenhum, muito pouco, né? Ou pouco. Nenhum, efetivamente. Sim, sim. Dante, nessa linha que você vem desenvolvendo o seu raciocínio, eu me recordo um pouco de um filósofo que, inclusive, foi você que me apresentou e eu me tornei fã dele, filósofo contemporâneo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, que você, inclusive, menciona nesta lição também do É Próprio e do Humano, em que Byung-Chul Han diz o seguinte: deveríamos reconhecer que hoje perdemos aquela festividade, aquele tempo de celebração na medida em que absolutizamos trabalho, desempenho e produção. O tempo de trabalho que hoje está se universalizando destrói aquela época celebrativa como tempo de festa. Então, a partir disso que você coloca e dessa construção do Byung-Chul Han, eu pessoalmente entendo que uma das razões que também nos leva a ser menos celebrativos é o excesso de tempo que nós dedicamos à produção, ao trabalho. Mas aí eu lhe pergunto, como tirar o pé dessa rotina? Como fazer com que o trabalho tome-nos menos tempo para que a gente tenha mais tempo de ser seres celebrativos, Dante? O próprio Byung-Chul Han, nesse livro Sociedade do Cansaço, que aliás eu recomendo, é um livro extraordinário. Aliás, Sem toda dúvida. a obra dele... A obra dele é fantástica. É fantástica, né? Ele traz um trecho de Platão que eu acho fantástico, né? Onde ele diz o seguinte, que os deuses nos criaram como uma forma de brincadeira. Né? Então é como se nós, seres humanos, fôssemos criados para sermos o brinquedo dos deuses e para que a gente se divertisse também brincando com os deuses. Né? E a partir do momento que a gente não aceita mais essa dimensão, ou seja, que a gente seja brinquedo dos deuses, mas que a gente queira brincar com os deuses... Né? Ou brincar de ser deuses. Exatamente, melhor ainda, muito bem colocado, brincar de ser Deus. Né? A gente assume para nós essa tarefa que não é nossa, que é justamente a de fazer do universo a nossa imagem e semelhança. Né? A partir desse momento, nós nos comprometemos com uma tarefa absurda, né? E ignóbil, no final das contas, né? Porque ela nos ocupa todo o nosso tempo, toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, né? Para a gente depois chegar à conclusão de que quando a gente assume essa responsabilidade de recriar o universo à nossa imagem e semelhança, o resultado é terrível. Né? O resultado é destrutível. Agora, até quando a gente vai precisar perceber as consequências disso, né? A ponto de a gente chegar, como a gente chegou no momento atual, em que a gente está quase diante da possibilidade da inviabilidade da vida na Terra, né? Será que então a gente simplesmente destrói o planeta, pega uma nave espacial e vai para Marte para destruir Marte, né? Para depois ir a Alpha Centauri e também fazer a mesma coisa lá? Quer dizer, quantos planetas vão ser necessários para a gente chegar à conclusão de que o caminho não é por aí, né? Que o caminho está não na natureza enquanto uma inimiga, né? Mas o problema está na nossa inimizade com a nossa própria natureza, com aquilo que é próprio do humano. Então, a partir dessa perspectiva, o que acontece? A gente está o tempo inteiro pensando na nossa produção, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão do significado da palavra performance, né? Que hoje está super na moda, né? E que a gente vê incorporado no nosso vocabulário cotidiano, né? Então, assim, você precisa performar. Todo mundo tem que performar. Todo mundo tem que estar trabalhando o tempo todo. Todo mundo tem que levantar às 4 horas da manhã para já começar a ser produtivo. Como se o sentido da vida do homem fosse eminentemente a produção. A produção e o consumo, né?
porque a gente caiu nesse ciclo alienante de nos tornarmos funções produtivas e consumistas, né? E nesse sentido, a gente vai perdendo aquilo que é próprio do humano, aquilo que é a nossa própria essência. Nós não estamos aqui para produzir e consumir, nós estamos aqui para viver, né? E grande parte daquilo que diz respeito à vida é uma atitude celebrativa. É isso que o Dostoiévski percebe e nos coloca através do conto do Sonho do Homem Ridículo. É isso que o próprio Homero, né? Não é à toa que eu escolhi o Homero para ser a base, o fundamento de toda essa reflexão, quando ele diz assim: estar todos juntos, sentados numa mesa, comendo de uma boa comida, bebendo de um bom vinho e conversando entre nós, essa é a coisa mais extraordinária, mais bela da existência, mais bela da vida. Então, o interessante porque a literatura clássica, e não só clássica, mas a filosofia, enfim, todos aqueles que mergulham no mistério daquilo que é próprio do humano, se deparam fundamentalmente com essa questão. Nós estamos aqui para celebrar. Trabalhar, sim. Produzir, sem dúvida, né? Não se trata de simplesmente esperar com que as coisas caiam do céu. No entanto, é preciso que a gente resgate aquilo que a gente falava lá desde o primeiro episódio, a justa medida. Justa medida, esse é o segredo, né, Dante? Exatamente. E aí, nesse sentido, eu acho que o grande desafio, Ricardo, e é o que eu discuto nesse capítulo do meu livro, é próprio do humano ser celebrativo, é como a gente resgata essa atitude celebrativa da vida para que ela, de certa forma, se harmonize com as outras dimensões da existência, como é a produção, como é o trabalho, né, como é a dedicação às coisas do cotidiano e assim por diante. A ideia da celebração, ela é muito presente na história da cultura. Ela está presente na mitologia, ela está presente na filosofia, ela está presente nas religiões. Essa ideia, né, do sábado, né, que vem da tradição judaica, depois foi incorporada pelo cristianismo, né? Até Deus descansou. Claro, até Deus. Pô, por que não nós, parou então, para né? celebrar, exatamente. Então, assim, quando a gente renega essa dimensão celebrativa da vida, a gente se afasta radicalmente daquilo que nos é próprio e, claro, o resultado é isso que a gente está vendo aí. A doença, a ansiedade, o burnout, a depressão, né? Então, quer dizer, voltar para essa dimensão celebrativa da vida é algo absolutamente necessário, é algo absolutamente fundamental no resgate da nossa saúde existencial, psicológica e também física. Perfeito, mestre Dante. É com um desejo imenso de celebrar que eu me despeço de você, querido amigo, neste 10º episódio da 3ª temporada do Leia a Bula, e agradeço a você, querido e querido ouvinte, que estiveram conosco ao longo de mais este capítulo, de mais estas lições de mestre Dante Galliano. Meu querido amigo, nós nos reencontramos na próxima semana, no penúltimo episódio da temporada. Muito obrigado por mais esses ensinamentos e até lá. Eu que agradeço a todos os nossos ouvintes e recomendo, celebrem a vida. Sempre celebrando a vida, eu me despeço mais uma vez. Este foi o 10º episódio da 3ª temporada do Leia a Bula, a sua dose semanal de literatura e saúde da alma, com produção da Toca Livros. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Um grande abraço e até lá.